Olha só, a intenção de consumo das famílias cresce aí 0,8% em março e atingiu então 96,7 pontos, o maior nível desde março de 2020. Então, a gente vai falar sobre esse assunto agora, viu, com a pesquisadora Isis Ferreira, que é economista da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, e também é responsável aí pela pesquisa. Boa tarde, bem-vinda, Isis. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigada. Obrigada a você por essa conversa aqui hoje com a gente. Isis, então a CNC ela apura mensalmente esses índices, não é? E apesar de ter mantido essa tendência que a gente viu de alta em março, a elevação foi menos expressiva, pelo que eu estava lendo. Explica então para a gente os motivos. Exato. A pesquisa de intenção de consumo das famílias, ela é produzida mensalmente pela CNC desde janeiro de 2010. E o que nós tivemos agora nesse mês de março foi uma intenção de consumo ainda crescendo, mas é o menor crescimento dos últimos 12 meses. Então, isso mostra que o consumidor ele está mais reflexivo e, com isso, esse aumento na intenção de consumir, ele vem se moderando, né? O consumidor está com uma expectativa de que as condições de consumo melhorem à frente, muito mais do que as condições de consumo que eles estão encontrando hoje. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão imaginando que lá na frente, ou daqui a 3 meses, tanto a inflação quanto as condições de mercado de trabalho podem estar melhores e levando a uma melhor condição de consumo. Mais, né, do que o que eles estão enfrentando agora. Então, a gente até costuma dizer que na cabeça do consumidor o sonho está até melhor do que a realidade, já que a perspectiva de consumir lá na frente está crescendo mais do que as condições de consumo atual. E por isso, o indicador global acabou apontando essa menor taxa de crescimento dos últimos 12 meses, mas ainda assim é uma intenção de consumo crescente. Isso mostra que o consumidor ainda está otimista, porém esse otimismo vem perdendo o fôlego. Isis, o consumidor está otimista, mesmo com essas perspectivas daqui para frente, né? Ele coloca um pouquinho do pé no freio, né, para esperar o acontecer lá na frente. Seria mais ou menos isso? Isso, embora ele espere que lá na frente ele vai encontrar condições de consumo melhores, né? Hoje o movimento é justamente esse, né? O comportamento é justamente esse. Bom, eu tenho uma inflação que em alguns grupos, né, de despesas ainda pressionam, uma inflação que ainda está fora, por exemplo, da meta ali. A gente vê alimentos e bebidas, serviços pessoais e despesas, né, com saúde, por exemplo, ainda com altas acima do índice geral de inflação. A desaceleração no mercado de trabalho. Isso, de certa forma, tem levado os consumidores, principalmente aqueles de menor renda, a, de fato, colocarem um pouco o pé no freio nesse otimismo. O outro indicador é o de acesso ao crédito, né? A gente tem mais consumidores apontando dificuldade de acessar o crédito, isso tem a ver com os juros mais altos, isso tem a ver com o crédito que está mais seleto, ou seja, para as famílias de menor renda está mais difícil ter acesso ao crédito em todas as modalidades, tanto nas mais fáceis, né, como nas mais difíceis, em que a pessoa tem que comprovar alguma garantia. Então, o consumidor, de forma geral, ele está apontando maior dificuldade de acesso ao crédito e, com isso, também ele está moderando a sua intenção de consumo. A gente sabe que o crédito é um dos grandes determinantes do consumo hoje em dia, além da renda do trabalho e da própria influência da inflação. Mas com esse custo maior do crédito, de fato, o consumidor está mais cauteloso em relação a essas decisões de consumo hoje. E aí, talvez esperando aí essa condição de consumo melhor na frente, que a gente ainda não sabe se vai, de fato, se concretizar, mas a gente espera que, no caso do crédito, eles sigam enfrentando, sim, dificuldade, porque os juros devem continuar altos.
Que o crédito aí acaba ajudando nesse consumo e mesmo assim esses consumidores eles consideram então que esse aumento, esse momento então não é favorável para comprar bens duráveis, uma geladeira, um fogão, até mesmo um automóvel, seria mais ou menos isso, né? Nesse cenário todo é uma espera ainda por conta que você falou, juros altos, enfim, toda essa questão acaba colocando ele um pouco mais na retaguarda, né? Exato. Quando a gente precisa tomar uma decisão que envolve um prazo mais longo, né, que é o que acontece com a compra desse tipo de item, que depende de prazo de parcelamento para ser consumido, é natural que com uma avaliação ruim do crédito, a gente também tenha mais consumidores apontando que é um mau momento para consumir esse tipo de produto. Então, a gente tem visto nos últimos meses, né, principalmente nesse primeiro trimestre do ano, de fato, crescer a parcela de consumidores que vem considerando um mau momento para a compra de produtos duráveis, né, em geral. E aí pode ser um eletrodoméstico, pode ser um eletrônico, ou até no caso de um automóvel mesmo. Justamente em relação não só aos juros altos, mas também a incerteza, né, que a gente vem vivendo aí, início de um novo governo, então as coisas ainda estão acontecendo e o consumidor ele percebe isso. A gente teve uma intenção de consumir que cresceu mais entre o consumidor de alta renda, não era isso que vinha acontecendo nos últimos meses. As famílias de renda média e baixa é que vinham sustentando a alta da intenção de consumo, mas nesse mês de março é justamente o consumidor de alta renda que passou a contribuir mais com o crescimento desse otimismo, né? O otimismo vem desse consumidor de renda alta justamente porque ele é menos afetado, por exemplo, pela taxa de juros maior, pelo crédito mais seleto. É justamente o consumidor de baixa renda que é mais afetado por uma restrição na oferta de crédito, por um custo do crédito maior, porque é ele que está mais inadimplente. Então, realmente a gente tem aí um contexto de que pode ser, inclusive, que a gente veja a intenção de consumo nos próximos meses ter uma desaceleração ainda maior, né? A gente não descarta nem mesmo uma queda nessa intenção de consumo, por conta principalmente dessa questão do crédito, que vem aí sendo cada vez mais difícil, né, para o consumidor de baixa renda ter não só acesso, como também conseguir pagar aquelas dívidas que já estão em andamento. Então, esse é um ponto bastante relevante que vai determinar a evolução da intenção de consumo ao longo desse ano, principalmente porque a gente já espera uma desaceleração no mercado de trabalho mesmo, e o cenário para a inflação também não mudou. A gente ainda vai ter uma inflação pressionando os orçamentos das famílias, e por isso eles vão ficar cada vez mais cautelosos de forma geral. Tá certo, Isis, para a gente já ir finalizando aqui, também podemos dizer que a intenção de compras aí das mulheres cresceu, não é? Explica para a gente por que esse aumento aí do público feminino. Exato. A nossa pesquisa de intenção de consumo, ela tem esse recorte por gênero, né? A gente tem algumas possibilidades de recorte, mas quando a gente olha para o público feminino, a gente teve um crescimento maior do otimismo entre as mulheres. Isso tem muito a ver com o fato das mulheres estarem proporcionalmente ganhando espaço no mercado de trabalho formal. Quando a gente compara as contratações do público feminino, né, no ano passado, em relação a antes da pandemia, houve um crescimento maior de mulheres contratadas com carteira assinada do que até de homens contratados, embora os homens ainda sejam maioria no mercado de trabalho formal. Mas isso tem levado a um maior otimismo das mulheres, né? Essa volta aí, ou esse crescimento na contratação de mulheres no mercado de trabalho formal, principalmente no setor de serviços, que é aí o segmento, o grande setor que concentra, né, as concentrações, as contratações do público feminino. Realmente as mulheres apontam um otimismo maior e apontam um crescimento maior na intenção de consumo quando a gente compara com os homens. A gente também tem mais mulheres usando crédito, e mesmo com esse custo do crédito maior, a gente tem aí uma facilidade maior das mulheres em acessarem esse crédito, e aí elas também têm uma avaliação um pouco menos pior, digamos assim, né, do que os homens nesse quesito de acesso ao crédito. Mas, de forma geral, o que explica esse otimismo mais alto entre o público feminino
é de fato uma melhor dinâmica do mercado de trabalho para elas, principalmente quando a gente olha o ano de 2022 em relação antes da pandemia. Obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos.